Eu nunca imaginei que minha vida universitária começaria dessa forma. A mudança para uma cidade pequena, longe de tudo o que eu conhecia, já era por si só assustadora. Eu era o típico estudante que se sentia mais confortável entre os livros e no ambiente familiar da minha cidade natal. Mas a oportunidade de estudar na universidade que sempre sonhei me levou a aceitar a proposta e deixar para trás tudo o que era familiar. A cidade de Vila Nova, onde eu iria morar durante os próximos 4 anos, tinha aquele charme simples que, à primeira vista, parecia convidativo. Ruas calmas, casas de aparência antiga e uma atmosfera tranquila que parecia emanar da própria natureza ao redor. No entanto, uma vez que coloquei os pés naquela cidade, algo começou a me incomodar. Talvez fosse a quietude excessiva, ou talvez o fato de tudo parecer um pouco desconectado, como se o tempo ali tivesse parado. De qualquer forma, era o tipo de cidade que poderia facilmente passar despercebida por qualquer forasteiro. Encontrei um lugar para morar bem rápido. A casa que eu aluguei estava um pouco afastada do centro, numa rua secundária, mas o preço estava dentro do que eu poderia pagar. O proprietário, um homem de meia idade, não parecia ser muito sociável. Ele me fez assinar o contrato rapidamente e me entregou as chaves sem nem ao menos me dar um tour pela casa. Isso me pareceu estranho, mas não pensei muito nisso. Estava ansioso para começar a minha vida e, sendo sincero, a casa parecia bem simples e sem grandes mistérios. O que eu não sabia naquele momento é que aquela casa tinha uma história. Uma história que ninguém jamais me contaria, até eu estar de certa forma preso nela. Eu cheguei no final da tarde, quando o sol estava se pondo, e a cidade começava a se esconder na penumbra. A casa, com suas paredes de tijolos desgastados e as janelas empoeiradas, parecia ainda mais antiga do que o resto das construções na rua. A pintura estava desbotada e a porta da frente rangia com um som que parecia vir de um lugar profundo, quase como se estivesse viva. Mas eu ignorei tudo isso. Eu precisava de um lugar para descansar, e parecia que ali seria perfeito. Entrei na casa e logo percebi que, embora estivesse em boas condições, havia algo peculiar no ar. Não era frio nem calor demais, mas o ambiente tinha uma sensação estranha. Não sei como explicar. Não parecia estar em sintonia com o resto da cidade. A luz do final de tarde refletia em móveis antigos que estavam espalhados pelos cômodos, mas em nenhum momento a casa parecia realmente minha. Ela tinha algo mais, algo que eu não conseguia compreender. Explorei o lugar rapidamente. Era uma casa de 2 andares, com um pequeno jardim na frente. O piso de madeira rangia sob meus pés, enquanto eu andava pelos cômodos, sentindo uma leve pressão no peito. No entanto, eu não podia negar que a casa tinha um charme discreto, e achei que ela teria sua utilidade enquanto eu me adaptava à nova vida. O primeiro sinal de que algo não estava certo aconteceu à noite. O quarto em que eu dormiria tinha uma janela ampla, com uma vista para o jardim. Quando apaguei a luz e me deitei na cama, um peso inexplicável começou a me envolver. Era como se a casa estivesse me observando, me aguardando, mas eu ainda estava cético sobre qualquer superstição. Fechei os olhos e tentei me convencer de que era apenas o nervosismo da mudança. Mas, mesmo assim, havia algo. Um som distante, um farfalhar suave, como se alguém estivesse andando pela casa. Olhei para o teto e tentei me acalmar, acreditando que minha mente estava apenas pregando peças em mim. Não havia ninguém ali além de mim, e eu deveria me concentrar nos meus estudos. Aquela noite, no entanto, marcou o início de algo que eu não conseguia entender, algo que não poderia ser ignorado. E, mais cedo ou mais tarde, eu começaria a perceber que a casa, e tudo o que ela guardava, estava mais vivo do que eu imaginava. A manhã seguinte trouxe uma sensação estranha. Quando acordei, o ar estava mais frio do que o habitual para um dia de verão, e a luz do sol parecia hesitante, como se não quisesse entrar na casa. O que antes parecia ser um lugar acolhedor agora estava carregado de uma atmosfera desconfortante. O silêncio dentro da casa era opressor, como se a própria casa estivesse esperando algo. Eu me levantei e abri a janela do meu quarto para tentar dissipar a sensação, mas mesmo o som suave do vento nas árvores do jardim não conseguiu afastar a inquietação que me acompanhava. Naquela manhã,
tive a impressão de que algo havia mudado enquanto eu dormia. As portas, que na noite anterior estavam bem fechadas, agora pareciam ligeiramente entreabertas. O quarto da frente, que não tinha sido utilizado, estava com a porta completamente aberta, embora eu tivesse certeza de tê-la fechado quando entrei. Eu tentei não pensar muito nisso, mas uma leve sensação de desconforto começou a se formar. Foi nesse momento que percebi algo curioso. O relógio da sala, que eu tinha notado na noite anterior, não funcionava. Na verdade, ele não parecia estar parado, mas sim com um ritmo próprio. Eu não conseguia identificar o som exato, mas era como se ele estivesse tentando bater no mesmo compasso de um coração, acelerando e desacelerando de maneira irregular. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto observava os números do relógio se moverem de maneira errática, como se aquilo não fosse uma simples falha de mecanismo, mas algo mais. Eu desconversei e decidi que não era hora de me preocupar com isso. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado me acompanhou durante todo o dia. Na universidade, tentei me concentrar nas aulas, mas minha mente voltava constantemente à casa, aquela sensação de que ela estava, de alguma forma, mais consciente de minha presença do que eu gostaria. Eu sabia que estava exagerando, que qualquer um poderia se sentir desconfortável ao se mudar para um lugar novo. No entanto, o desconforto não parecia vir apenas da mudança. Era algo mais profundo, algo insidioso, como se a casa estivesse realmente me testando. Ao retornar para casa naquela noite mais uma vez, algo estava diferente. As luzes da sala estavam apagadas, e o corredor à minha frente parecia mais escuro do que o normal. O som que eu ouvi na primeira noite estava de volta, embora mais baixo e quase imperceptível. Era como se alguém estivesse andando pela casa, mas quando eu olhava, tudo estava em completo silêncio. Tentei convencer a mim mesmo de que era só minha mente pregando peças. Eu estava cansado. Deitei-me novamente na cama, esperando que a noite me trouxesse algum alívio. Mas ao fechar os olhos, algo fez com que eu os abrisse imediatamente. Um som, sutil, mas claro, um leve estalo, seguido de um suave suspiro vindo de algum lugar da casa. Eu congelei na cama. O som não vinha do exterior, como o vento ou os animais. Era como se alguém estivesse ali, no corredor, esperando para me acordar. Eu não me atrevi a me mover. O silêncio voltou a reinar por alguns minutos. Eu me obriguei a me acalmar e, depois de alguns momentos de pura tensão, fechei os olhos novamente, tentando me convencer de que tudo estava em minha cabeça. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu estava sendo observado. Essa noite, ao menos, consegui dormir, mas o pesadelo estava prestes a começar. Na noite seguinte, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. Eu estava exausto, tentando me adaptar à rotina da universidade e, ao mesmo tempo, lidando com o desconforto crescente da casa. Eu esperava que, com o tempo, o medo fosse diminuir e que, eventualmente, eu começaria a me sentir em casa. Mas, à medida que os dias passavam, o oposto acontecia. Eu havia terminado de estudar mais cedo do que o habitual e decidi relaxar um pouco antes de dormir. A casa parecia estranhamente quieta, e algo dentro de mim me dizia que o silêncio era mais perturbador do que qualquer barulho que eu tivesse ouvido até então. Sentei-me no sofá da sala, lendo algumas anotações e tentando distrair minha mente. O som do vento batendo nas janelas era o único ruído que quebrava a quietude. Mas mesmo isso parecia distante, como se o vento estivesse hesitando em chegar até a casa. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um rangido agudo, seguido de um estalo, como se alguém tivesse pisado no chão de madeira do corredor. Eu congelei, ouvindo com atenção. O som foi breve, mas inconfundível. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a porta do meu quarto. Olhei para o corredor, mas não havia nada lá. O corredor estava vazio, como deveria estar. No entanto, havia algo que me fez hesitar. As portas estavam novamente ligeiramente abertas, e não era assim que eu as havia deixado. Passei o resto da noite acordado, tentando convencer a mim mesmo de que não era nada. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixou em paz. Eu estava começando a me sentir invadido, como se a casa estivesse se tornando um lugar que não me pertencente,
como se estivesse me forçando a ficar acordado, a me manter alerta. No entanto, o verdadeiro terror começou no momento em que eu finalmente adormeci. Eu acordei no meio da noite, o quarto completamente escuro, com uma sensação de desconforto crescente. Algo estava errado. A pressão no ar era quase insuportável, e o silêncio que antes me incomodava parecia agora opressor. Levantei-me rapidamente da cama, sentindo uma dor na nuca como se tivesse estado tenso demais. Quando tentei me mover, algo me fez parar. Havia uma sombra na porta do meu quarto. Era difusa, indistinta, mas eu a vi claramente. Não era um objeto, nem um reflexo, mas uma forma humana. Uma figura alta e indefinida que se projetava do outro lado da porta. Meu corpo congelou. A respiração ficou presa na minha garganta. Eu não sabia o que fazer, mas o impulso de correr me dominou. Eu me aproximei lentamente da porta, tentando não fazer nenhum som. Quando coloquei a mão na maçaneta, algo aconteceu. A sombra se moveu, e eu vi um par de olhos brilhando na escuridão, fitando-me diretamente. A sensação de terror foi instantânea. Eu recuei rapidamente, meu coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava vendo coisas. Não pode ser, pensei. Estou cansado demais, só estou imaginando. No entanto, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Saí do quarto com muito cuidado, avançando até o corredor. O ar parecia mais denso ali, como se estivesse sendo comprimido por algo invisível. Cada passo que eu dava, sentia que estava me aproximando de algo que eu não queria encontrar. Quando cheguei até a escada que levava ao andar de baixo, algo estranho aconteceu. A luz na sala estava acesa, mas a luz parecia estar piscando, como se algo estivesse interferindo. Eu olhei para os móveis, tentando procurar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Foi então que eu vi. No centro da sala, o relógio que estava parado na parede havia começado a funcionar, mas não de uma maneira normal. Os ponteiros estavam girando rapidamente, e o som do mecanismo, que antes estava calmo, agora fazia um barulho insuportável, como se estivesse sendo forçado a girar por alguma força desconhecida. Eu tentei me afastar da sala, mas o ar ao meu redor parecia mais pesado. Eu estava começando a entender que o que estava acontecendo ali não era algo que eu poderia simplesmente ignorar. Algo estava se manifestando naquela casa. Eu não sabia o que, mas estava claro. A casa não estava vazia. Algo ou alguém estava lá comigo. Eu voltei para o quarto correndo e fechei a porta atrás de mim, sentindo uma onda de pavor que parecia me consumir por dentro. As sombras estavam mais densas e, por um breve momento, me senti como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Então, mais uma vez, o silêncio. Mas ele não era reconfortante. Era um silêncio tenso, como se eu estivesse esperando algo. Algo que não sabia o que era, mas que sabia que estava por perto. Nos dias seguintes, eu tentei ignorar o que havia acontecido na noite anterior. O medo era palpável, mas eu sabia que se eu não mantivesse a calma, a paranoia tomaria conta de mim. Eu precisava me concentrar nos meus estudos, na universidade, na rotina. Isso, é claro, até a casa me forçar a confrontar novamente o que estava acontecendo. A cada noite, os eventos estranhos começaram a se intensificar. O som do relógio, que antes era apenas um detalhe desconfortável, agora se tornava uma presença constante. Ele não funcionava mais de forma irregular como antes. Agora, seus ponteiros avançavam como se estivessem sendo movidos por uma força externa, girando de forma frenética durante a noite, sempre no mesmo horário, por volta das 2 horas da manhã. Eu tentava ignorar, mas o som parecia ecoar em meus ouvidos, tornando-se um lembrete constante de que havia algo ali que eu não entendia. Além disso, a casa estava se tornando cada vez mais hostil. As portas, que antes ficavam quietas, agora rangiam durante a noite, como se alguém as estivesse abrindo e fechando. A sensação de ser observado nunca se dissipava. Comecei a acordar frequentemente no meio da noite, sentindo os olhos de alguém sobre mim. Sempre que eu olhava em volta, a casa estava vazia, mas eu sabia que não estava sozinho. Foi então que decidi investigar.
Na primeira oportunidade, durante o fim de semana, eu fui até a biblioteca da universidade em busca de qualquer informação sobre a casa em que estava morando. Quando cheguei lá, a bibliotecária, uma senhora de idade, parecia hesitar quando eu mencionei o endereço. Ela olhou para mim com um olhar cauteloso, como se estivesse pesando suas palavras. "Você tem certeza de que quer saber sobre isso?" ela perguntou. Eu dei um sorriso nervoso, tentando esconder a inquietação que começava a se formar em mim. "É só curiosidade, nada demais." Ela suspirou profundamente e, por fim, abriu um arquivo antigo que parecia ter sido guardado há décadas. Dentro dele, encontrei alguns recortes de jornal e algumas fotografias desbotadas. O que eu descobri me deixou gelado. A casa, aparentemente, tinha um histórico sombrio. Décadas atrás, ela havia sido o local de um trágico incidente. Em 1953, a antiga moradora, uma mulher chamada Clara, desapareceu misteriosamente. Os registros indicavam que ela estava envolvida em práticas religiosas, algo relacionado a cultos locais. Havia rumores de que a casa era um local de rituais secretos, algo que não se mencionava nos jornais da época. No entanto, uma coisa era clara. Clara não era a única a desaparecer na casa. Outros moradores tinham relatos semelhantes, com algumas famílias simplesmente desaparecendo sem deixar rastros. Eu senti um calafrio correr pela minha espinha. A sensação de que algo estava errado se aprofundava a cada minuto. Tentei falar com o proprietário da casa, mas ele foi evasivo. Ele confirmou que a casa tinha história, mas não deu muitos detalhes. Quando perguntei sobre Clara, ele simplesmente murmurou algo sobre coisas antigas e saiu rapidamente. Algo me dizia que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. A noite seguinte foi quando tudo se intensificou de uma maneira que eu não podia ignorar mais. Eu estava no meu quarto tentando estudar, quando senti um vento frio vindo debaixo da porta. Eu me levantei para fechar a janela, mas quando olhei, percebi que todas as janelas estavam trancadas. O ar estava mais denso e as sombras pareciam mais escuras do que o normal. Quando olhei para o corredor, vi uma figura, uma silhueta indefinida, parada na entrada do meu quarto. A figura não se movia, mas os olhos. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eles brilhavam em um tom esverdeado, quase hipnótico. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, e tudo o que eu conseguia fazer era olhar fixamente para aquela presença. Ela parecia me observar, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Foi então que o som do relógio explodiu no meu ouvido, tão alto que quase me fez perder a consciência. A figura desapareceu antes que eu tivesse tempo de reagir, e o silêncio, mais uma vez, tomou conta da casa. Mas não era o silêncio tranquilo que normalmente se segue ao medo. Era um silêncio pesado, como se a própria casa estivesse esperando que eu fizesse o próximo movimento. Eu sabia que não havia mais como voltar atrás. A casa estava viva, ou melhor, algo dentro dela estava vivo, e estava me observando, esperando. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Eu precisava sair dali. Nos dias que se seguiram, a sensação de terror continuava a se aprofundar. A cada noite, a casa parecia ficar mais opressiva. Os sons que antes eram discretos agora se tornavam mais audíveis e constantes, como se a própria casa estivesse tentando se comunicar comigo, ou, pior, me engolir. O relógio continuava com seu comportamento estranho, acelerando e desacelerando como se tivesse vida própria. Mas, o pior de tudo, era a presença que eu sentia. Não apenas a sensação de ser observado, mas a certeza de que algo estava esperando que eu fizesse algo que talvez fosse fatal. Eu tentei seguir com minha vida, tentei me concentrar na universidade e nas aulas, mas era impossível. Cada esquina da casa parecia estar cheia de segredos, e cada porta que eu abria me deixava mais nervoso. Uma parte de mim sabia que precisava sair dali, mas outra parte de mim estava paralisada, como se a casa estivesse de alguma forma me mantendo cativo, me impedindo de tomar uma decisão. Foi em uma noite particularmente perturbadora que as coisas chegaram a um ponto de ruptura. Eu estava em casa sozinho, sentado na sala, quando uma sensação de pavor tomou conta de mim. Uma sensação que se intensificava a cada segundo. Eu senti uma pressão em meu peito,
como se algo estivesse me apertando, como se a própria casa estivesse tentando me engolir. O ar ficou irrespirável e eu sabia que não poderia mais ignorar os sinais. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia evitar. As luzes começaram a piscar, como se a eletricidade estivesse falhando. O som do relógio, aquele som insuportável que se tornara meu pesadelo, estava mais alto do que nunca. Eu me levantei, tremendo, e olhei ao redor da sala. Tudo parecia mais sombrio. As sombras se alongavam, distorcidas pelas luzes falhas, criando figuras fantasmagóricas que pareciam se mover conforme eu olhava. Meu coração batia forte e eu me sentia como se estivesse sendo arrastado para algo que não poderia compreender. Foi nesse momento que eu ouvi o som, um farfalhar, seguido por um gemido baixo. Eu não sabia de onde vinha, mas estava claro que não era da rua, nem do vento. Era o som de algo dentro da casa, algo se movendo. Desesperado, corri até a porta da frente, esperando que, ao menos, eu pudesse escapar para fora. Mas ao tocar a maçaneta, a porta não se abriu, como se uma força invisível estivesse segurando-a. Eu tentei forçar a porta, bati com toda a minha força, mas nada. A casa estava me aprisionando. Eu estava preso ali. Meu olhar se voltou para as escadas. Algo me dizia que eu deveria ir para o andar de cima. Eu não sei explicar, mas havia uma sensação, uma intuição que me dizia que as respostas estavam lá. Com o coração acelerado, comecei a subir os degraus, ouvindo o som dos meus passos ecoando pela casa vazia, como se a própria casa estivesse registrando cada movimento meu. Cheguei ao segundo andar, mas, ao invés de respostas, o que encontrei foi algo que eu não poderia sequer começar a entender. O corredor estava coberto por uma camada espessa de poeira, e o ar estava denso, pesado. Ao fim do corredor, uma porta estava entreaberta, e eu podia jurar que vi uma luz fraca emanando de dentro. Quando empurrei a porta, a visão que se abriu diante de mim foi algo que me congelou por completo. A sala estava cheia de antigos móveis empoeirados, mas o que mais me chamou a atenção foi o espelho grande que ocupava toda a parede. Mas não era o espelho em si que me aterrorizou. Era o reflexo. Não era o meu reflexo. Pelo contrário. O que eu vi refletido no vidro não era humano. Era uma figura distorcida, de olhos brilhantes e uma silhueta que parecia se contorcer, como se estivesse tentando se libertar de dentro do espelho. Eu estava paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa, quando, de repente, a figura no espelho se moveu. Não no reflexo, mas para fora dele. A forma escura, com aqueles olhos brilhantes, parecia sair do espelho como se estivesse se materializando na minha frente. Eu gritei, mas o som foi engolido pelo silêncio da casa. A figura avançou em minha direção e uma onda de pavor me atingiu com tanta força que eu mal consegui me manter em pé. Sem pensar, eu corri. Corri como nunca antes. Cada passo que eu dava parecia me afastar daquilo, mas ao mesmo tempo, sentia que estava sendo puxado de volta para o horror. Cheguei ao corredor novamente, mas a casa parecia estar se distorcendo. As paredes pareciam se fechar, e a escada, que antes parecia ser a minha fuga, agora estava longe demais, como se estivesse se estendendo sem fim. As sombras no corredor se alongaram até formar uma espécie de barreira, bloqueando minha saída. Eu estava preso, no centro de um pesadelo que não podia escapar. Eu estava prestes a perder a sanidade. Eu não sabia quanto tempo passei ali, preso no corredor, olhando para as sombras que se aproximavam de mim, sentindo o ar mais pesado a cada segundo. A casa não era mais apenas um lugar. Ela estava se tornando algo vivo, algo com vontade própria, algo que me observava e, pior ainda, que me queria. O terror que eu sentia era palpável, como se a própria casa estivesse se alimentando do meu medo. E a cada tentativa frustrada de sair, o terror só aumentava. Então, um som rompeu a tensão. Um suspiro suave, quase imperceptível, que parecia vir de dentro das paredes. Eu olhei para as sombras que ainda me cercavam e, de alguma forma, sabia o que estava acontecendo. A casa não estava apenas se manifestando. Ela estava se alimentando de mim, da minha energia, da minha fraqueza.
Estava me testando, me empurrando para o limite, para que eu confrontasse o que estava acontecendo. E no fundo, eu sabia que a única maneira de escapar seria confrontar o que estava lá, esperando. Eu respirei fundo. O pavor ainda me consumindo, mas a necessidade de respostas me empurrando adiante. Voltei a olhar para o espelho do outro quarto, a figura ainda distorcida, seus olhos brilhando intensamente. Ela estava me observando, como se soubesse o que eu iria fazer, como se tivesse se antecipado aos meus movimentos. Cada vez que olhei para ela, eu via algo diferente. Agora, não era apenas uma sombra, era uma forma, uma entidade, algo que se alimentava da minha presença, da minha mente. De alguma forma, eu sabia que aquela figura não era apenas uma manifestação da casa. Era algo mais antigo, algo que havia sido trazido para aquele lugar há muito tempo. Algo que estava à espera, aguardando o momento certo para se revelar. E agora, finalmente, eu estava no centro de tudo isso. Eu me aproximei do espelho com passos trêmulos, e à medida que me aproximava, o reflexo da figura se tornou mais nítido, mais real. De repente, a imagem no espelho se contorceu de maneira grotesca, a figura distorcendo seu corpo como se estivesse sendo puxada por forças invisíveis. Foi nesse momento que percebi que a figura no espelho não era um ser físico, mas uma manifestação do mal, uma presença que estava ligada à própria casa. Eu estendi a mão, tocando a superfície do espelho, e foi como se eu tivesse tocado algo vivo. A superfície ficou quente ao meu toque, e por um momento, o reflexo da figura ficou completamente imóvel, como se estivesse esperando o próximo movimento. O silêncio foi absoluto. Eu sabia que estava à beira de uma linha tênue entre a realidade e algo muito mais sombrio. De repente, a figura no espelho deu um passo à frente, atravessando o vidro como se fosse uma névoa espessa, se materializando na sala. A visão era insuportável. Os olhos brilhantes agora estavam diretamente à minha frente, e eu podia sentir a pressão psicológica, como se tudo ao meu redor estivesse se desintegrando. A sala ficou escura, e eu senti como se estivesse sendo absorvido pela escuridão. Eu tentei recuar, mas meus pés não se moviam. A entidade parecia estar me dominando, controlando minha mente, puxando-me para dentro dela. Eu estava à beira de perder completamente o controle. Foi então que algo dentro de mim despertou. Eu sabia que, se não fizesse algo, perderia tudo. Algo, talvez instintivo, me fez agarrar o pedaço de madeira que estava na mesa próxima. A madeira parecia um símbolo de resistência e, em um momento de desespero, eu a ergui contra a entidade. Antes que pudesse tocá-la, a entidade gritou. Não um som físico, mas uma explosão de terror pura que atravessou minha mente. O grito foi tão alto, tão penetrante, que senti minha cabeça prestes a explodir. Eu caí no chão, a visão embaçada. Mas ao olhar para cima, vi que a entidade recuava, voltando para o espelho. Seu reflexo não estava mais distorcido, mas ao contrário, estava sorrindo para mim com um sorriso grotesco e vazio. De alguma forma, o espelho parecia ter se tornado um portal, e a figura estava retornando para ele, mas de uma maneira diferente, como se estivesse prestes a se materializar completamente na minha realidade. Eu sabia que, se não fizesse algo, eu seria consumido por ela. A entidade me observava com olhos que pareciam penetrar minha alma, e por um momento, eu percebi que ela não queria apenas me matar. Ela queria me transformar, me fazer parte de sua existência, sua escuridão. O tempo parecia se arrastar, e a única coisa que consegui fazer foi correr para a porta novamente. Desta vez, ela se abriu. Eu não sabia como, mas eu não questionava mais. Corri para fora da casa, sentindo o ar fresco da noite me invadir. Não olhei para trás. Não queria ver o que havia se tornado a casa, o que ela havia se tornado. Eu saí correndo pela rua escura, mas, à medida que me afastava, uma sensação estranha se apoderou de mim. Algo estava errado, mas eu não sabia o quê. A cidade parecia mais silenciosa do que nunca, como se tivesse sido engolida pela escuridão, como se a casa não fosse o único lugar afetado. Eu não sabia se tinha escapado de verdade. A manhã seguinte chegou, mas parecia mais uma continuação da noite. O sol tentava despontar através das nuvens pesadas, mas a luz parecia enfraquecida,
como se estivesse relutante em tocar a cidade. Eu ainda estava em estado de choque, minha mente em um turbilhão. A casa, os sons, a figura no espelho, tudo parecia se fundir em uma confusão de pesadelos e realidades distorcidas. Fui para a universidade como se estivesse no piloto automático, sem realmente estar lá. Minha mente estava distante e eu mal conseguia focar nas aulas. Meu corpo estava presente, mas minha mente ainda estava dentro da casa, naquelas sombras e nos olhos brilhantes. A sensação de que algo ainda estava me observando não me deixava em paz. Toda a cidade parecia diferente, como se a escuridão da casa tivesse se espalhado para os arredores. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, percebi que algo havia mudado. A tranquilidade que antes parecia ser a marca de Vila Nova, agora me soava estranhamente falsa. A rua estava deserta, muito mais do que o normal. Os moradores pareciam estar em casa, como se evitassem sair, como se soubessem de algo que eu não sabia. Quando entrei na biblioteca da universidade, a mesma bibliotecária me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela parecia diferente, mais velha, e seus olhos tinham uma sombra que eu não havia notado antes. Ela me observou por um momento antes de abrir a boca, como se fosse falar algo, mas se conteve. Havia algo de errado com ela. E com tudo ao meu redor. Eu tentei ignorar o impulso de sair correndo, mas algo me dizia que, de alguma forma, minha experiência naquela casa ainda não tinha acabado. O que quer que estivesse ali, aquilo que havia me atacado, ainda me seguia. Não estava mais apenas na casa. Agora, estava em mim. A cidade parecia ter sido tocada pela mesma coisa. Algo escuro estava se espalhando e eu não sabia como combatê-lo. Naquela noite, algo aconteceu. Eu estava em meu apartamento tentando dormir, quando o silêncio foi interrompido por um som familiar. O som do relógio. Ele estava de volta, funcionando de maneira frenética, acelerado como antes. Eu tentei ignorar. Tentei convencer a mim mesmo que não estava ouvindo aquilo, mas a sensação de pavor começou a se instalar. Eu fui até o quarto onde o relógio estava, mas algo estava diferente. As sombras pareciam mais densas, mais pesadas. Olhei para o espelho, sem querer, e lá estava. O reflexo. Não era mais só uma figura distorcida. Era a entidade. Ela estava agora de volta, totalmente formada, sorrindo para mim com um sorriso vazio, grotesco. Seus olhos, brilhando, pareciam me chamar, convidando-me a voltar. E eu percebi, num momento de claridade aterrorizante, que não era só a casa que estava me dominando. A presença que eu havia enfrentado não estava ali apenas como um ser sobrenatural. Ela estava ligada a mim agora, à minha própria essência. Algo de mim havia sido absorvido, transformado. Eu sabia que não poderia escapar dela. Em um último momento de pânico, corri para fora de casa novamente. Não sabia para onde ir, mas sabia que, de algum jeito, estava em um ciclo sem fim. A cidade parecia me engolir. As ruas tortuosas e sem fim. O mesmo silêncio impenetrável. As mesmas sombras que me seguiam. Eu olhei para trás e vi uma sombra nas ruas. Uma forma que parecia me acompanhar. Eu tentei correr, mas cada vez que olhava para trás, mais perto ela estava. O medo tomou conta de mim, uma sensação de estar preso em um ciclo eterno de terror. As ruas nunca pareciam acabar, e a escuridão parecia me consumir, cada vez mais. E então, antes que eu pudesse perceber, a escuridão me engoliu completamente.